Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu estava pensando numa expressão, gente. Vocês já ouviram aquela expressão aparar pedra de louco? Minha mãe sempre falava, estou aparando pedra de doido ou não vou aparar pedra de doido. Então, pessoal, hoje eu quero falar sobre situações na convivência com narcisista maligno, uma pessoa com esse transtorno de personalidade narcisista. Algumas coisas que a vítima vai precisar fazer para conviver com esse narcisista. No caso de uma pessoa que não pode ainda sair do relacionamento, digamos que essa pessoa tenha filho pequeno, ou não tenha emprego, ou não tenha como pagar um aluguel. Então, essa pessoa vai precisar fazer algumas manobras para conviver com esse narcisista. Porque o narcisista, nós já sabemos que é uma pessoa do contra, uma pessoa que está sempre contra todos, contra tudo. E aquelas pessoas que ele não está contra são pessoas facilitadoras, são pessoas que estão ali dando aquele suprimento que ele precisa lá, garota. Aquele suprimento que ele precisa. Se ele tiver todo aquele suprimento de bajulação, de adoração, elogios, concordância com tudo, até presentes, se ele tem todo aquele privilégio que ele deseja com alguém, ele vai ter uma certa admiração, um certo respeito por esse alguém, tá? Mas se a pessoa não dá esses suprimentos que o narcisista espera, porque ele se acha superior a todos, é um Deus, né? Ele pensa que ele é um Deus que precisa ser realmente adorado, reverenciado, que todos têm que se ajoelhar diante dos seus pés. Os bajuladores fazem, de certa forma, isso que o narcisista deseja. Mas uma vítima convivendo numa casa com esse narcisista, para ela vai ser muito difícil ter essa atitude no dia a dia, porque ela vai ser o saco de pancada desse narcisista, né? Então, para a pessoa conviver com esse narcisista, ela tem que aprender muitas vezes dizer não para ela mesma e dizer sim para o narcisista, tá? E conversar com o narcisista é difícil, porque se o narcisista tem um nível alto de narcisismo, se esse transtorno for mais forte, aí de repente essa pessoa não vai poder falar nada. Não vai poder falar nada, mesmo que ela fale com mansidão, que ela não aponte com clareza o defeito do narcisista, a maldade, os erros dele. Ainda assim vai ser difícil a convivência, tá? Mas coisa que a pessoa precisa dizer muitas vezes é não para si, principalmente, e sim para o narcisista, tá? Dá para colocar algum limite no narcisista? É possível que dê, mas esse limite pode ser quebrado a qualquer momento, porque como o narcisista não tem empatia, não tem respeito, não tem consideração, não tem gratidão por nada, porque ele vê tudo que você faz para ele como uma obrigação. Não é porque você merece dele algo, ele não vê dessa forma, tá? Ele vê como uma obrigação sua. Então, a pessoa precisa se conhecer, conhecer seus limites, né? Conhecer suas dificuldades para conseguir conviver com esse narcisista, tá? E se a pessoa não tem o conhecimento do que se trata, fica mais difícil aplicar essas medidas aí. Fica muito difícil conviver, entender, compreender e lidar com tais situações, tá? Por quê, gente? Porque quando você não sabe do que se trata, a confusão é maior. Você não entende que essa pessoa está te agredindo, te desrespeitando, porque ela é uma pessoa transtornada, porque ela é uma pessoa infeliz e inferior a você, tá?
Porque o narcisista você tem que ver assim, uma pessoa infeliz e inferior a você. Se você não conhece, não sabe o que está se passando, como é que você vai tomar essas medidas, saber lidar com o narcisista de uma forma que não deixe ele raivoso, querendo acabar com você, né, com sua vítima? Então, é preciso ter sempre muita mansidão, se você precisa conviver, se você já sabe do que se trata, tá? Você precisa praticar muita meditação, você precisa neutralizar as palavras agressivas que esse narcisista vai falar para você, porque ele é agressor demais, ele gosta de agredir com palavras, humilhar, principalmente o narcisista oculto, tá? Eu, na minha convivência com o narcisista, eu não sabia do que se tratava. Como eu já falei aqui nos vídeos, eu vim descobrir o transtorno 7 meses depois que eu saí da relação. Porque tinha toda a manipulação em volta, os facilitadores, e eu já estava transtornada também, já estava ali com os nervos à flor da pele. Cheguei num estado que eu não sabia mais o que fazer. Eu não sabia mais o que estava acontecendo, eu estava mesmo perdendo a cabeça, enlouquecendo, como eu já falei para vocês. Mas se a pessoa tem um conhecimento e ela precisa ficar nessa relação, ela vai ter que aprender a dizer não para si muitas vezes, tá? Para fazer a vontade desse narcisista, para que ela consiga aí se organizar para sair desse relacionamento com menos sequelas, com menos sofrimento, tá? Porque quanto mais você guerrear, porque de uma certa forma, se você responde o narcisista, se você fala para o narcisista sobre os erros, defeitos dele, as maldades, sobre a vida promíscua, tudo mais, se você fala sobre essas coisas, o narcisista vai te atacar mais ainda. Então aí que entra a expressão, aparar pedras de doido, tá? Que é você dar uma de louco, para que você consiga conviver ali, concordar com certas coisas que você de fato não concorda. Se o narcisista falar A, você falar que A é B, você tem que concordar, realmente A é B. 2 mais 2 são 5, você tem que concordar, 2 mais 2 são 5. Mas você vai usar essa estratégia para que você consiga sobreviver, se organizar para sair da relação mais inteiro, digamos assim, porque o narcisista ele quer mesmo deixar você totalmente destruído ou destruída, tá? O narcisista não quer ver o seu brilho, não quer ver sua paz, não quer ver você progredir na vida. Na verdade, o narcisista é uma pedra de tropeço, um ser muito infeliz, e você precisa enxergar que ele é um ser muito infeliz. Estou procurando aqui, gente, a claridade, porque tem lugar que dá mais reflexo do que outro, tem lugar que dá muita sombra. Então você precisa ver o narcisista como alguém infeliz, como alguém problemático, mas você não pode falar para ele. Você tem que realmente rebolar para fazer com que esse narcisista sinta que você está na dele, tá? Que você concorda, que você é um facilitador. No narcisista não apelando aí de repente para ir por crime, porque alguns narcisistas são criminosos, crimes assim que realmente pode te comprometer se você participar, tá? Então, você também não pode se rebaixar tanto, né, pessoal? Mas muitas vezes você vai ter que se calar sim, tá? Se o narcisista estiver lá bravinho, porque o narcisista... Às vezes você dá uma noite maravilhosa com o narcisista, no outro dia o narcisista amanhece virado no... Sabe, né? Naquela coisa mesmo lá do fogo eterno. Então, você precisa dar uma de louco mesmo, aparar a pedra de doido, concordar muitas vezes, dizer não para você muitas vezes até você conseguir se organizar para sair da relação, tá? É um sacrifício enorme, mas você já sabe do que se trata, você já sabe que a pessoa é um transtornado, você já sabe que a pessoa é agressiva, que a pessoa tem planos diabólicos contra a sua vida.
Então não é bom arriscar tanto, tá? É melhor se precaver de situações aí de risco, tá? Porque o narcisista, ele é capaz de muitas maldades, tá, pessoal? Ele é frio, cruel. Tinha coisas que eu não conseguia enxergar na relação. O tamanho da crueldade, eu só fui enxergar depois. E outra coisa que me fez chegar à conclusão do tamanho da crueldade também foi quando o narcisista parou totalmente de colaborar aí pela condição do filho, pela melhora da condição do próprio filho, né? Que cortou até o convênio do filho, sabendo de toda a necessidade. Hoje meu filho está aí precisando de uma cirurgia, está aí no SUS, aí mais de ano, né? E a situação que ele pode colocar os filhos é uma situação muito desagradável. Quando ele vê que ele vai perturbar você, ele vai tentar tirar sua paz, vai tentar te ferir depois do relacionamento acabar, durante e depois também. Mas ele vendo que ele não consegue, ele já vai apelar para machucar aquela pessoa que você mais ama, que são filhos dele também, no caso. O narcisista, ele não ama seus filhos, gente. Quando a gente está na relação, a gente não consegue enxergar, a gente vai enxergar depois, porque o narcisista, ele acredita que a gente deve para ele, que a gente deve muito. Ele acredita que a gente fez muito mal para ele. Ele não vê o mal que ele nos causou. Ele não vê, porque ele acredita que o que ele nos fez de mal é porque nós merecíamos, tá? Então, por ele acreditar que você causou mal para ele, que você deve muito, ele quer te perseguir a vida inteira, se possível, tá? Então, quem tem que conviver, tenta aí conviver da melhor maneira possível, tá? Abaixa a cabeça, muitas vezes, fala assim, se não for te prejudicar totalmente, muitas vezes, não para você, mas vai se preparando para sair, tá, pessoal? Se der para conviver, é claro, porque se isso coloca a sua vida em risco, vida dos filhos e tudo, tem que tomar outras providências aí, cabíveis aí na justiça, tá? Beijão e até a próxima!